Olá, meu nome é Eduardo Carpenter, eu sou pastor e missionário e sou integrante do Missão na Íntegra e da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A Frente de Evangélicos Núcleo Rio e o Missão na Íntegra estão promovendo a reprise da live que aconteceu na noite do dia 13 de novembro, sobre o decálogo do voto ético cristão. A finalidade desse decálogo é trazer orientações que nos ajudem a escolher melhor em quem votar. Cada princípio será publicado em um capítulo para que você aproveite melhor essas orientações. Caso queira ter acesso a todos os capítulos, basta acessar a nossa playlist, cujo link está na descrição deste vídeo. Na descrição do vídeo, você também encontrará a biografia de cada convidado e cada convidada. Acompanhe comigo o quarto capítulo que vai começar agora. Vamos passar então para o item número 4, e eu vou chamar o pastor Clemir Fernandes para expor durante 6 minutos sobre os líderes evangélicos devem ser lúcidos e democráticos. Portanto, melhor do que indicarem quem a comunidade deve votar é organizar debates multipartidários nos quais, simultânea ou alternadamente, representantes das correntes partidárias possam ser ouvidos sem preconceitos. Pastor Clemir, por favor, por 6 minutos, exponha para nós e nos ajude a entender esse item um pouco mais. Obrigado, Eduardo. Olá vocês outra vez, todas e todos. Acho muito importante a gente circunstanciar quando esse documento foi feito. O Eduardo já chamou a atenção para isso. Nós já temos décadas. E esse documento do Decálogo do Voto Ético, e esse item que acabamos de ler, ele foi pós-ditadura e no processo da redemocratização. Então, tinha todo um arcabouço, um ambiente no país de profunda ação e comprometimento público com a democracia. Todos os partidos, independentes, que estavam no período da ditadura, mas saem com o discurso da democracia, inclusive constrangidos por causa de alguns que apoiaram o sistema anterior. Então, você tem todo um discurso, os candidatos e candidatas todos com muito apelo na democracia. Se a gente vê, e eu como pesquisador, por força do meu trabalho, também por dever e por prazer nesse tema, acompanhei e ainda vejo muitos dos debates das eleições de 89. Os candidatos todos afirmavam muito claramente a palavra democracia está muito forte no seu vocabulário, na sua gramática. Então, este material, quando diz que os líderes evangélicos devem ser lúcidos e democráticos, é porque afirmavam um contexto que estava muito forte naquele período da própria sociedade. Por isso é preciso compreender e atualizar, se a gente atualiza outros textos, imagina esse, né? Atualizar para a gente compreender mais e melhor o que isso significa. Porque hoje temos um ambiente de forte conotação também autoritária, de pastores e pastores, de líderes políticos que afirmam a ditadura com muita clareza no dia a dia. Então, já não temos um arcabouço para a gente falar dessa maneira. Então, a gente precisa atualizar ainda melhor este documento, porque fazer debates entre candidatos e candidatos num contexto em que você possa debater temas, nós não temos um comprometimento dos candidatos e candidatas no nosso atual contexto, todos eles e elas com a própria democracia. Então já temos um problema em relação a esse próprio item. Eu queria, em função das eleições no domingo e da brevidade que a gente tem, já não dá para mais fazer debate, nem mais permitido pela legislação, mas eu queria chamar aqui a atenção para uma questão que pode nos ajudar a todos e todas que nos ouvem, a refletir sobre essa questão. Eu queria pegar um texto da Bíblia, que é muito forte, que está forte porque ele aparece tanto em Jesus, como aparece nos apóstolos e também nas cartas, para além dos próprios apóstolos, mas ele está registrado de maneira muito clara em 1 Coríntios 10, 24, que a gente conhece bem, que diz: ninguém busque o seu próprio bem e sim o dos outros. Este versículo, como disse, não está isolado no Novo Testamento, ele está amparado e ancorado na palavra e ministério e exemplo do próprio Jesus. E aqui é interessante, parece que Paulo está sendo ainda mais radical que o próprio Jesus, né? Porque Jesus diz, repetindo a lei, ame a seu próximo como a si mesmo. Paulo diz que de maneira muito mais enfática, né? Mais importante até que buscar seu próprio benefício, é mais importante buscar e lutar pelo benefício do outro. Agora, quem é esse outro, essa outra, no contexto bíblico do Novo Testamento? Esse outro, ao longo dos ensinos de Jesus e da igreja
dos cristãos primitivos, é sempre a pessoa mais fraca, são as crianças, são as mulheres, são os deficientes, é sempre a pessoa mais agredida em seus direitos, os mais pobres, os trabalhadores, de maneira muito desumana que viviam, e a pessoa menos atendida em seus direitos, que é esse outro, eram os presos, são os estrangeiros. Então, esse outro não é um outro da minha relação e até da minha paridade, é essa pessoa que está numa situação de menosprezo em relação à minha própria condição. Então, a essa outra pessoa, Jesus e também Paulo diz que a missão básica nossa é amar, e amar como cuidado, e amar como socorro, e amar como suporte, e amar como ajuda, e amar como promover e garantir dignidade, direito e justiça. Então, como a gente entende esse texto bíblico à luz desse item da gente estabelecer diálogo e debate para pensar de maneira democrática esse tema? Imagino que, à luz da Bíblia, a gente possa não indicar candidatos, já falamos isso, individualmente, cada pessoa pode indicar na sua rede social, agora, pastoralmente, no espaço eclesial, isso não é possível, porque é contra a lei, e isso não é justo, isso não é digno, isso não é, de fato, defensável, isso não é cidadão, isso não é honesto, isso não é democrático. Então, como entendemos isso? Como votar nessa eleição? Então, à luz do que a gente já comentou até no tópico 2, os indicadores sociais, que são informações qualificadas da nossa própria sociedade, ajudam a gente a ver melhor a nossa própria realidade. Então, como fugir da fantasia, como fugir da fake news e como enfrentar problemas reais, que é isso que Jesus vê e faz durante seu próprio ministério, assim como a igreja primitiva. Como a gente não faz um esforço de reforçar os nossos direitos. Então, estou propondo, à luz desse tópico, em uma atualização, como nessa eleição muitos de nós não votamos segundo nossos próprios interesses e nem defendemos aquele que nos é melhor, mas como a gente atende o interesse desse outro, dessa outra, na sua dificuldade, na sua indignidade, na sua injustiça que sofre em relação a mim próprio. Então, como a gente pode, e aí eu quero já aqui avançar para completar, mas dizer, como à luz desse ensino de Jesus, desse ensino bíblico, a gente pode refletir em relação a essas candidaturas. Por exemplo, se alguém aqui nessa sala, se alguém que nos acompanha, se alguém no contexto da nossa igreja tem um sustento, tem um salário, tem um emprego, tem uma renda minimamente digna que faz manutenção da sua vida e da sua família, é preciso que essa pessoa vote num candidato que tenha compromisso histórico e garanta direito de política pública para quem está na outra ponta, para os mais empobrecidos, por desempregados, que são 14 milhões, para as pessoas em situação de rua em nossas cidades, para quem não tem a sua necessidade básica atendida, com os quase 15 milhões de pessoas que estão em situação de extrema pobreza, que estão nas ruas das nossas próprias cidades. Então, como eu voto, não pelo meu interesse nessa eleição, mas sendo cristão, como voto pelo interesse do outro. Ninguém busca seu próprio interesse, mas o de outro. Então, se sou homem, vou votar pelo direito das mulheres, para que elas tenham mais. Se isso está na lei, quanto mais no contexto da própria igreja, em que Jesus disse que nem homem nem mulher são iguais. Precisamos garantir politicamente o direito das mulheres. Então, numa sociedade desigual como é a nossa, e de muito desigual em relação ao gênero, como a nossa ação intencional, politicamente, vai votar para a defesa dessas mulheres, para que não tenhamos mais feminicídio, para que possamos reduzir o machismo e outras violências de gênero, garantindo efetivamente o direito das mulheres. Então, tempo de votar em mulheres convertidas à causa das próprias mulheres. Porque assim como o machismo não tem sexo, nós precisamos compreender em quem votar para defender o direito das mulheres, mulheres que sejam comprometidas com as lutas das próprias mulheres. E aí, se você, por exemplo, é branco, como você vê a perspectiva de quem é mais assassinado nessa sociedade, do racismo estrutural? Se a sua cor de pele é mais clara, como votar em alguém à luz do evangelho, porque esse que é descriminalizado, esse que é discriminado, que é desumanizado, que é encarcerado, que é assassinado todo o tempo, como votar em candidatos e candidatas negros e negras comprometidos em enfrentar o racismo estrutural. Isso é evangélico, isso é seguir a palavra de Deus, isso é ser obediente à palavra do próprio Deus. Se você tem plano de saúde, se você tem assistência privada de saúde, você precisa votar em quem vai garantir sistema único de saúde para os mais pobres. Isso é o evangelho, isso é compreender a vontade e a palavra de Deus. Se você tem educação de qualidade, uma escola particular para os seus filhos, como votar em quem vai comprometer em assumir e defender escola pública e gratuita de qualidade, universal para todas as pessoas. Se você é heterossexual,
e você sabe que seus direitos estão muito mais garantidos, como defender e votar em candidatos comprometidos em garantir vida e direito civil para a comunidade LGBT. Isso é ser evangélico, é ver que o outro que está numa situação de ninguémidade possa ser reconhecido como sujeito de direitos também. Isso, se a gente for levar, eu sei que meu tempo já acabou, mas assim, para a gente que é brasileiro naturalizado ou nato, legítimo, como votar em pessoas comprometidas em defender direitos, como já dito aqui pelo William, dos migrantes, dos refugiados, dos apátridas, porque é nessa condição que Jesus, portanto, coloca a gente para viver e para lutar. Em suma, se moramos numa cidade e queremos ar puro, queremos temperatura equilibrada, queremos garantia de água para nós e para as futuras gerações, precisamos votar em quem tem compromisso real com defesa ambiental, com proteção das florestas e daqueles que mais protegem as florestas, que são os povos indígenas. Então, isso é compromisso nosso do próprio Evangelho. Em suma, como já disse aí o próprio Alexandre, se você tem carro, você precisa votar em quem vai se comprometer em fazer mobilidade pública de qualidade, transporte público de qualidade. É como você se coloca no lugar do outro, como faz o próprio Jesus. Se você tem uma religião que é cristã evangélica, que tem reconhecida pela nossa própria sociedade, porque a maioria da própria sociedade, como votar em candidatos e candidatas, como defender laicidade e a garantia da religiosidade, do direito à religião para as religiões africanas, para as religiões indígenas, para as religiões judaicas, muçulmanas. Em suma, é como eu, estando numa posição de muito mais privilégio, posso votar em nome do amor a Deus e pela ética do evangelho, de maneira laica, mas para defender direitos, aqueles que não têm direitos. Isso é votar certo. Não é indicar, mas é mostrar o contorno bíblico que me diz politicamente em quem votar, em quem não votar, não identificando nomes, mas agendas e projetos que estão consonantes ou que não são consoantes com a própria vontade de Deus. Votar certo é vontade de acordo com aquilo que Deus quer, em favor do outro e não pelo meu próprio interesse. Pastor Clemir, a gente, depois da sua fala, queria chamar a nossa irmã Regina Fernandes para reagir, mas já falando que como a gente está longe, né? Por favor, minha irmã, tem 4 minutos para reagir a essa palavra tão pesada nesse contexto da importância do nosso pastor Clemir. Pesada, verdadeira, necessária, né? Preciso dizer isso também. Bom, tendo como base a teologia cristã, se há um tema que é importante para nós, teologicamente, é o tema da liberdade, né? Esse tema perpassa toda a teologia bíblica e a teologia histórica também. E vamos dizer assim, que foi uma das causas principais da luta da Reforma Protestante, a retomada, a conquista, a volta da liberdade, né? Num sentido amplo, liberdade de ler as Escrituras, liberdade de exercer o sacerdócio universal, de todas as pessoas crentes, de estar diante de Deus, de praticar a própria fé, de buscar o conhecimento de Deus, de expressar e testemunhar essa fé, e com isso de se posicionar até mesmo na sociedade daquela época, já que a igreja, no período medieval, fazia essa mediação para tudo, né? Então, esse tema que coube ao Clemir me lembrou bastante o período medieval, né, e a luta da Reforma Protestante. O ser humano, teologicamente, ele foi criado livre por Deus, ele foi criado em liberdade por Deus. E nós afirmamos, com base na teologia, que o comprometimento dessa liberdade veio com o pecado humano, e que nós, então, no decorrer da história bíblica, buscamos e lutamos pela nossa liberdade humana perdida, então, pelo egoísmo, por causa do egoísmo, anuncia, declara que ele trazia a verdadeira liberdade. Né? E depois, durante a história da igreja, a gente vê como é que essa liberdade foi comprometida. E a Reforma Protestante retoma esse tema, né, para a modernidade, e levanta essa bandeira, escreve a respeito. Bom, com base nisso, nenhum pastor, nenhuma pastora, nenhuma liderança cristã, sacerdote, evangélico, está autorizado, né,
a obrigar, a determinar, né, em quem quer que seja, que a igreja tem que votar. Ele não foi chamado para isso. Esse não é papel dele, esse não é papel dela. Não com base na teologia bíblica, certo? Ele pode gostar muito de feijoada, ou pode gostar muito de legumes, mas ele não pode obrigar que a igreja dele, forçar que a igreja dele goste das coisas que ele gosta. Da mesma maneira, ele pode ter preferências partidárias e de candidatos políticos. Ele tem que ter, aliás, né, com base num julgamento correto, na luta pela justiça, ele tem que ter. Mas ele não pode definir em quem que a igreja vai votar. Da mesma maneira como ele não pode aplicar sobre a igreja a dieta que ele utiliza, mas ele tem que orientar a igreja sobre o cuidado com o corpo, como é que a igreja deve se preocupar com o corpo dado por Deus, né? Ele também deve orientar e abrir espaço na sua comunidade para que a igreja seja orientada através de pessoas especializadas, né? Pessoas que estejam preparadas para falar, ensinar a respeito do que é política, né? O que é o voto, a importância do voto, a necessidade da nossa sociedade. Então, esse é o papel da liderança cristã, é orientar, é cuidar, né? Mas não determinar, definir, obrigar. Esses são verbos que não cabem ao ministério pastoral em nenhuma situação, e muito mais na questão do voto, e que vai acontecer nesse domingo. O pastor, a pastora que faz, a liderança cristã que faz esse tipo de coisa, está tolhendo o povo de Deus da sua liberdade dada por Deus e que tem sido uma luta dentro do cristianismo, a sua reconquista. Então, ele está muito mais correspondendo ao pecado, que de alguma forma tolhe a liberdade humana, do que a graça e a liberdade trazida por Jesus Cristo. Entende? Muito obrigado, professora. Muito obrigado, professora Regina. Extremamente pertinente a sua reação. Eu gostaria de chamar o pastor Ariovaldo Ramos para, em 1 minuto, também intervir sobre essa questão. Pastor Ariovaldo. Muito bom, as palavras foram de qualidade excepcional, e a única coisa que eu gostaria de chamar a atenção do pastor, da pastora, que nos assiste agora e ouviu essas palavras, é de que você sabe que nós estamos num país em que a informação está sempre sendo boicotada. Por exemplo, aqui em São Paulo, não houve debates a contento. Duas redes de TV e rádio cancelaram os debates. Então, você imagina que nós estamos num país com uma grande porcentagem de pessoas que só acessam informação pela mídia, e pela mídia televisada, e que simplesmente ficaram sem obter informação. Porque, por interesses escusos, as concessionárias de comunicação deixaram de cumprir a sua obrigação cívica, que é de informar com qualidade, principalmente diante de um pleito decisivo, como é o pleito da eleição de prefeitos e vereadores, prefeitas e vereadoras. Então, pastor, como você não pode, por lei, e não deve, por ética, fazer valer a sua preferência política, cabe a você ajudar os irmãos e irmãs, primeiro, a compreenderem a realidade socioeconômico-política em que vive a sua cidade, trazendo as informações à luz do Evangelho, que, como já foi dito em várias das falas que você certamente ouviu, privilegia a distribuição, a equidade, a igualdade.
e privilegia os vulnerabilizados e vulnerabilizadas. Povos vulnerabilizados como os indígenas, como negros e negras, como moradores em situação de rua, gente sem perspectiva, gente sem moradia, gente se arrastando em busca de emprego, de um mínimo de dignidade. Eu espero que você tenha ajudado a sua comunidade a perceber isso. Isso em primeiro lugar. E, em segundo lugar, que você tenha ajudado os seus irmãos e irmãs, as ovelhas de Cristo que estão sob seu cuidado, a pesquisarem os candidatos que se apresentam, seus partidos, sua história e as realizações do partido onde essas pessoas se ingressaram e as intenções, as ênfases programáticas desses partidos. Esse é o seu papel, principalmente num país em que a informação é sonegada pela imprensa, pela grande imprensa, que ainda é, infelizmente, preponderante na formação do povo brasileiro, porque em muitos casos, e em muitos lugares e para muitas pessoas, é a única informação disponível. Então, eu espero que o pastor, a pastora, tenha tido essa lucidez de ajudar o seu povo a transcender os interesses escusos que atuam no Brasil produzindo fake news ou suprimindo informações vitais para uma escolha com sabedoria e com prudência. Muito obrigado, pastor Ariovaldo, mais uma vez, por sua intervenção.